Olá, eu sou o professor Adriano e nesta aula vamos conversar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre triângulos. Ângulos no triângulo. Vamos ver o que a gente tem para falar sobre ângulos no triângulo. Olha só, de maneira intuitiva, podemos chegar à conclusão de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Essa informação aqui, pessoal, ela é muito importante e vocês vão utilizar ela bastante para resolver muitos exercícios, tá bom? Então, fiquem atentos para essa informação. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Vamos resolver de forma intuitiva isso aqui. Olha só, na primeira parte você vai fazer o seguinte: você vai pegar o papel e uma régua e uma caneta e vai contornar, né, fazer o triângulo. E logo em seguida você vai recortar aí esse triângulo para que o papel fique aí só no formato do triângulo. Muito simples isso, não é? No segundo passo, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta, os seus lápis de cor aí e pintar de cores diferentes, né? Cada um dos ângulos aqui internos a esse triângulo, você faz aí a pintura neles, tá bom? Para destacar aqui esses ângulos. No terceiro passo, você recorta aqui no meio essas folhas em 3 pedaços, deixando claro aí a divisão dos 3 ângulos. E aí o quarto passo, que é o mais importante agora, porque a gente chega numa conclusão, você junta esses ângulos e você percebe que a junção deles aqui, ó, dá uma linha reta, né? Ou seja, você tem aqui, quando você completa o giro do ângulo, você tem aqui um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, de maneira bem simples, bem clara, se você fizer isso com qualquer triângulo que você quiser aí, você pode fazer vários triângulos de diversos formatos, você vai chegar sempre a um formato parecido com esse, tá? Onde essa soma dá, então, 180 graus. Vamos, então, prosseguindo. Olha só. Demonstração matemática dessa afirmação que nós acabamos de fazer, tá? Olha só, consideremos a representação do triângulo ABC seguinte, que é esse triângulo aqui, ó. Aqui o triângulo ABC. Esse é o triângulo e aqui nós temos algumas informações sobre eles. O A, eu estou chamando de A, a medida do ângulo A. Então, essa medida desse ângulo aqui eu estou chamando de A, tá bom? Eu estou chamando de B a medida desse ângulo aqui e de C a medida, claro, desse outro ângulo. Então, está aqui destacado cada medida de cada um dos ângulos do triângulo ABC. Vamos traçar uma reta R paralela à reta que contém o lado BC, passando por A. Pessoal, uma reta paralela é uma reta que não possui pontos em comum, tá? Na prática, aqui a gente diz isso, tá bom? Que não há pontos em comum entre uma reta paralela e outra, tá bom? Então, essa reta ela tem que passar pelo ponto A. Então, ela vai passar mais ou menos por aqui, ó, tá? E aí, vamos ver aqui no desenho, tá bom? Olha só. Aqui eu tenho uma reta R que passa pelo ponto A e ela é paralela ao lado BC, tá bom? Essa questão aqui, ó. Essa questão de colocar a reta paralela nos dá uma propriedade muito importante dentro dos triângulos aqui, ó. No caso aqui, ó, quando eu olho para esse ângulo aqui, por exemplo, o ângulo M, bom, e olho para o ângulo B, eu tenho uma propriedade aqui dessas retas que são paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Que me diz que esses ângulos aqui, ó, eles são ângulos que estão de lados contrários, né? Desse lado, do lado AB, eles estão com lados contrários, daí eles são alternos, né? Como eles estão nessa região que compreende entre as duas retas, eles são internos. Olha só, o ângulo aqui, o ângulo M e o ângulo B são ângulos alternos, porque estão de lados diferentes do lado AB, né? E são internos porque estão nessa região que compreende entre as duas retas. Então, os ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Ou seja, o ângulo M tem a mesma medida do ângulo B.
Bom, essa é uma propriedade aí que a gente vê em anos anteriores, mas que a gente está recordando aqui para vocês. Tá bom? A mesma coisa acontece aqui, ó, entre o ângulo N e o ângulo C. Também são alternos internos. E a medida N vai ser igual à medida C, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é fundamental para a representação que nós temos agora. Olha só. O que eu estou dizendo aqui? Olha só. Que o M, né, esse M aqui, ó, somado com o A, somado com o N, M somado com A, somado com N, visivelmente vocês conseguem ver que de fato é um ângulo de 180 graus, né? M mais A mais N mede 180 graus. É um ângulo de meia volta, ou seja, é um ângulo raso. E daí a gente tem o quê? Que é um ângulo de 180 graus. Agora, olha uma coisa interessante. O M não tem a mesma medida do B, eu vou substituir esse M pelo B. O N não tem a mesma medida que o C, eu vou substituir esse N pelo C. E aí eu chego àquela conclusão que nós vimos ainda há pouco. Ó. A mais B mais C, ou seja, B mais A mais C. Essa ordem ela não interfere, o resultado é igual a 180 graus. Então, A mais B mais C, A mais B mais C, mede 180 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo, de fato, é igual a 180 graus. E aí, matematicamente comprovado que essa relação é verdadeira. E essa relação, nós vamos utilizar ela aí em alguns problemas que nós vamos resolver. Continuando, nós temos aqui ângulos externos. Olha só, galerinha. O que são ângulos externos? São aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. É claro que ângulos externos existem para qualquer polígono, não só para o triângulo. Mas aqui nós vamos trabalhar, né? Vamos considerar um triângulo, né, ABC, e vamos trabalhar os ângulos externos desse triângulo, tá bom? Como é que eu sei e identifico aqui um ângulo externo? Olha só, pessoal. Esse ângulo A aqui, ó, é um ângulo interno, tá bom? Ao triângulo. E esse ângulo Z, ele é, então, um ângulo externo ao triângulo. Bom, ele é um ângulo externo. Veja que ele é formado, tá bom? Pelo prolongamento de um lado consecutivo, né? De um lado consecutivo ao polígono, tá? No caso aqui, ao triângulo, tá bom? Então, eu fiz o prolongamento aqui, ó, desse lado AC, prolonguei e obtive aqui um outro ângulo que é chamado de ângulo Z. Esse ângulo aqui, ele é o que? Ele é um ângulo externo, tá bom? Ao triângulo ABC. Da mesma forma, o ângulo Y e o ângulo X também são ângulos externos. Bom, olha só, ABC são as medidas dos ângulos internos, A, B, C são as medidas dos ângulos internos e X, Y, Z são as medidas dos ângulos externos, tá bom? X, Y, Z são as medidas dos ângulos externos. E aqui tem uma coisa muito interessante que a gente pode ver, olha só, através da imagem, nós podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes suplementares. Olha só, A e Z são adjacentes suplementares. O que significa isso? Significa que eles estão ali, possuem um lado, né? Um lado, vamos dizer assim, em comum, né? E, no caso, eles não têm nenhum ponto interno comum, né? Ou seja, estão ambos coladinhos aqui um no outro. E, claro, tem uma coisa muito interessante aqui, ó, são suplementares, porque, ó, como aqui é uma reta, esses ângulos aqui, a soma desse ângulo com esse aqui completa a meia volta, quer dizer que a soma do A mais o Z dá 180 graus. Ou seja, A mais Z é igual a 180 graus. Eles são suplementares, são adjacentes suplementares. A mesma coisa vai ocorrer com o B e Y, esse B e esse Y, a soma deles dois também vai dar 180 graus. E a mesma coisa aqui, ó, o C mais o X também, a soma dos dois, da medida dos dois, vai dar 180 graus. Isso é muito, muito importante, pessoal. É essa relação aqui, tá? Que a soma de um ângulo externo com aquele que é adjacente, né, a ele, no caso, é consecutivo, é adjacente, claro. E aí o que acontece? Essa soma desses dois ângulos vai ser 180 graus, já que eles são suplementares também.
Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos, não adjacentes a ele. Vamos ver o que isso quer dizer. Olha só. De maneira bem ilustrativa, nós temos aqui, ó, um ângulo C interno e um ângulo X externo, tá bom? E ainda nós temos o ângulo A e o ângulo B, que são ângulos internos, mas vejam que o ângulo A e o B não é adjacente ao ângulo X. O único ângulo interno do triângulo ABC que é adjacente ao ângulo X é o ângulo C. O ângulo A e B não são, os ângulos A e B não são adjacentes ao ângulo X, tá bom? E há uma relação muito interessante entre esse ângulo X e esses dois ângulos aqui que não são adjacentes a ele, que é o que nós vamos ver agora. Veja que x mais c mede quanto? Mede 180 graus. Nós já vimos isso agora há pouco, né? Eles são adjacentes suplementares. O c somado com o x vai dar 180 graus. Outra coisa, o A mais o B mais o C também mede 180 graus, que são a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, né? A mais B mais C, nós já vimos agora há pouco, que mede 180 graus. Essas duas relações aqui, olha só, assim nós vamos ter, olha só, vou pegar a primeira relação, vou pegar essa segunda relação, que são essas duas aqui que nós trabalhamos agora há pouco, e nós vamos fazer uma coisa interessante com ela, olha só. Vamos fazer o seguinte, olha só, como o x mais o c é 180 graus, o a mais o b mais o c também é 180 graus, quer dizer o quê? Que essa medida aqui é igual a essa outra aqui, ó. Então, x mais c é igual a mais b mais c, tá beleza? Olha como é legal essa relação aqui, ó. Vamos compreender, não vamos ter nenhuma dúvida aqui, pessoal. Veja o seguinte, olha só. O x mais c mede quanto? Mede 180 graus. O a mais o b mais o c mede quanto? Mede 180 graus. Então, o que é que eu tenho? Que o x mais o c é igual a mais b mais c, já que os dois têm a mesma medida. Quando eu cancelo aqui, ó, quando eu cancelo aqui o c dos dois lados, tá? Porque eu posso fazer isso, eu vou cancelar o C aqui e vou cancelar o C aqui, porque quando eu mudo de lado, um troca de sinal, né? E acaba se anulando. Então, o que restou? Restou aqui, ó, x igual a mais B. E aqui é uma relação muito, muito interessante, ó. Porque o que acontece aqui, ó? Nós temos o seguinte. Esse x aqui, ó, esse ângulo x aqui, ele é igual à soma desses dois aqui. Olha que beleza, né? Ou seja, um ângulo que é externo ao triângulo, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual à soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Muito legal essa relação aqui e muito importante, tá bom? Então, eu tenho aqui o x como a medida de um ângulo externo, ou qualquer um, pode ser o y, pode ser o z, qualquer ângulo externo vai ser igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Bom, então vai ser igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. E essa relação aqui é a outra relação que nós precisamos trabalhar bastante, assim como esta relação aqui. Aliás, nós temos um problema aqui já que pega aquela primeira relação, tá? Num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Então, qual é a medida do terceiro ângulo interno? Eu estou trabalhando aqui a medida dos ângulos internos, tá bom? Eu tenho um ângulo mede 72 graus, o outro mede 81 graus. E aí, o que acontece? Eu quero saber qual é o valor, né? Qual é o valor da medida do terceiro ângulo. E aí, eu tenho que pegar uma relação muito simples. Qual é a relação? Aquela relação que me diz o seguinte, que A mais B mais C é igual a 180 graus. Sabendo que A mais B mais C é igual a 180 graus, eu posso chamar esse ângulo que eu desconheço, eu posso chamar ele de x. E ao chamar de x, eu vou ter essa relação aqui, olha só. X mais 72 graus mais 81 graus é igual a 180 graus, tá bom? Veja que A mais B mais C, que é o que nós vimos anteriormente, é igual a 180 graus. Então, x mais 72
mais 81 graus é igual a 180 graus, tá bom? Ou seja, a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E esse tipo de probleminha aqui, vocês têm que estar na cabeça com ele, porque repete muito, pessoal, tá bom? É só vocês lembrarem aí, soma os ângulos internos igual a 180 graus e façam as contas. É o que nós vamos fazer agora. Esse 72, esse 81, nós vamos mudar ele de membro, né? Vamos passar com um sinal trocado, ou seja, esse cara era positivo, esse aqui também, vão ficar os dois negativos. E aí é só fazer a conta. 180 menos 72 menos 81 graus vai ser igual a quanto? Então, x vai ser igual a 27 graus, que é o resultado dessa conta aqui, tá bom? Muito, muito simples. Aí, quando eu pego 72 graus mais 81 graus mais 27 graus, a soma dá 180 graus, que é a soma, né, dos ângulos internos, a medida dos ângulos internos de um triângulo. Tá bom? Vamos então para o segundo exemplo. Considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Nós vamos agora determinar o valor do x. Olha só, tá aqui, eu tenho um x aqui, tenho 2x mais 10 graus e aqui vale 60 graus. Como é que eu resolvo isso aqui? A partir daquela relação última que nós vimos. Vejam que o 2x mais 10 graus é um ângulo, olha só, ele é um ângulo externo ao triângulo ABC. Eu tenho uma relação que me favorece isso. Qual é a relação? Aquela que diz que o valor, né, de um ângulo externo, o valor da medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, esse valor aqui, ó, 2x mais 10, ele é igual a x mais 60. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Ó. 2x mais 10 graus é igual a x mais 60 graus. Repetindo aqui, pessoal. Um ângulo externo ao triângulo, tá bom? Vai ter medida igual à soma da medida dos dois ângulos que não são adjacentes a ele. Bom? Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, olha só, eu trago x para o primeiro membro, jogo 10 para o segundo membro, vai ficar o quê? 2x menos x igual a 60 menos 10. Eu passei com o sinal aí oposto, né? Era mais x, ficou menos x, era mais 10, ficou menos 10. E para finalizar, eu faço o seguinte, ó, 2x menos x é quanto? 2x menos x é x. E 60 menos 10 é igual a 50, então x é igual a 50 graus. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!